que ele, então, depois de ter dito que o ódio acumulado não é suficiente para colocar, para desviá-lo da sua determinação de continuar a investigação da afirmação feita por Deus, ele em 22a diz o seguinte: e pelo cão varões atenienses, já que é preciso lhes dizer a verdade, realmente a impressão que eu tive foi esta: enquanto os mais benquistos por pouco não me pareceram, a mim que investigava em conformidade com Deus, carentes máximos de uma conduta reflexiva, outros, que parecem ser homens mais banais, mais razoáveis me pareceram. Vejam aí o vocabulário. Vejam mais uma vez a ocorrência da expressão "a impressão que eu tive foi esta", que é uma das expressões que Sócrates usa e que demarcam justamente o caráter subjetivo dos resultados obtidos. É uma expressão que já havia aparecido antes, não é? Essa investigação, o prosseguimento dessa investigação, contrapõe dois tipos de homens. O que ele chama, que a tradução do André Mota chama os mais benquistos, né? Os mais benquistos, e os que parecem ser homens mais banais. Aqui o texto faz então uma distinção entre aqueles que são considerados superiores e aqueles que são considerados inferiores na cidade, né? E dizendo que nessa investigação Sócrates vai constatando que os mais benquistos têm muito pouca do que a tradução chama de conduta reflexiva, enquanto que os que parecem ser homens mais banais, mais razoáveis de Sócrates, me pareceram. Bom, vejam aí novamente o confronto entre o que parece a Sócrates e o que parece aos homens em geral. O que parece aos homens em geral seleciona certos indivíduos que são chamados de os mais benquistos, né? Literalmente, uma expressão importante para nós aqui, que o André citou, os mais benquistos, foi malista. Malista é um superlativo, o mais possível, né? Eudoquimuntes. O que eu queria chamar a atenção aqui é este sufixo eu, que significa bom, bem, que é usado em muitas expressões com essa função, e esse dokimo de doxa, tá? Os mais benquistos significa aqueles que maximamente são bem julgados, são bem reputados. Aqueles que têm uma doxa a seu respeito na cidade, a mais favorável possível, né? Esses são os que estão visados nessa passagem. Vocês se lembram que todos os sábios que Sócrates vai investigar são considerados sábios. Portanto, sobre eles há uma doxa que confere a eles um saber. E esses indivíduos continuam sendo investigados, né? E aí, nessa passagem, está justamente acontecendo essa contraposição entre aqueles sobre os quais há a melhor doxa possível, os mais benquistos, e aqueles que parecem ser homens mais banais. Né? Mais uma vez, a distinção entre dois tipos de opiniões que há a respeito dos homens. Os que parecem ser mais banais são aqueles sobre os quais há uma doxa negativa. Os mais benquistos são aqueles sobre os quais há uma doxa
positiva. Ora, o que Sócrates diz é que ao investigar, o que ele constata parece uma inversão da opinião dos homens. Né? Lembre-se que toda a investigação dele foi concluindo a cada caso que, diferentemente do que ele imaginava de início, a doxa que os homens conferem aos indivíduos não é, de fato, representativa do que eles são. Aqueles que são reputados sábios não são sábios. Né? Então, quando a cidade distingue indivíduos como dignos de uma boa doxa e outros indivíduos que parecem ser homens mais banais, a cidade está fazendo uma divisão de indivíduos segundo opiniões. Há uma opinião comum que prefere conferir saber a alguns indivíduos e considerar outros indivíduos inferiores. Né? O que Sócrates está dizendo é aqueles para os quais há uma doxa negativa, esses, diz a nossa tradição, mais razoáveis me pareceram. Enquanto aqueles sobre os quais há uma doxa a mais positiva, me pareceram, por pouco não me pareceram, carentes máximos de uma conduta reflexiva. Que é uma forma de dizer, me pareceram como muito pouco detentores de uma conduta reflexiva. Não é? Quer dizer, a investigação socrática, na verdade, ela inverte o juízo comum dos homens sobre quem é e quem não é sábio na cidade. Né? Aqui há uma expressão que eu queria comentar. A tradução do André Malta fez uma construção que não é tão literal dessa vez, mas a expressão foi bem traduzida, na minha opinião, embora ela tenha sido traduzida de dois modos. Quem tem a tradução do André Malta tem ali nesse trecho duas expressões em itálico. Carentes máximos de uma conduta reflexiva. Então, esse conduta reflexiva, na linha seguinte vem a expressão mais razoáveis me parecer. A expressão mais razoáveis, a expressão conduta reflexiva, traduzem a mesma expressão grega. A intenção do texto é dizer, a respeito disto, alguns têm mais e outros têm menos. Aqueles que nós imaginaríamos que têm mais, tem menos. E aqueles que nós imaginaríamos que tem menos, tem mais. Foi o que, de Sócrates, minha investigação revelou. O que é isso? Que alguns têm menos e outros mais? Né? A tradução do André usa uma expressão interessante, conduta reflexiva, que é uma expressão, se tomada isoladamente, um tanto curiosa. Conduta reflexiva. Aparentemente, o que significa uma conduta reflexiva exatamente? Qual é o significado que se dá? A palavra conduta remete à prática, reflexivo remete à teoria. É uma expressão híbrida, né? Mas ela é boa, me parece. Essa expressão ela é literalmente o seguinte. O texto diz: alguns, então, parecem mais, outros parecem menos dotados em relação a prós, em relação a to, phronimosekin, que é uma expressão, na verdade, ekin é um verbo que se traduz por, a tradução mais comum do verbo ekin é ter. Ter. O verbo pode significar também manter. E phronimos é um advérbio de modo, ou um adjunto adverbial de modo. Por exemplo, em português, belamente é um adjunto adverbial de modo, que é uma variação do adjetivo belo. Né? Phronimos é um adjunto adverbial de modo relacionado ao adjetivo frônimos. O adjetivo frônimos e ao substantivo frônesis.
que são de tradução muito variada nos textos. Né? Uma das tarefas mais interessantes de uma tradução da apologia é traduzir o substantivo frônesis e esse advérbio aqui. Né? Por quê? Porque frônesis é frequentemente traduzido por sabedoria, né? Sugerindo a ideia de algo que o indivíduo detém. Digamos, a posse de um saber. Mais ou menos como se traduz a palavra clássica, né, Sofia, que é o termo usado aqui frequentemente em termos de apologia. O que Sócrates diz que ele não é sofós, sábio. Né? E frônimos, é um termo que muito frequentemente nos textos, mesmo seja de Platão, de Aristóteles ou de outros contextos, se traduz por sabedoria. E sabedoria é uma palavra muito vaga, na verdade. Sabedoria significa o que exatamente? Né? Não é uma boa tradução, por exemplo, ciência, porque a palavra ciência sugere um tipo de conhecimento que não é o que está em jogo aqui. Né? A palavra sabedoria é muito mais relacionada a um saber moral, à posse de uma certa experiência prática, né? É um outro contexto. Né? O André Malfoy traduz por conduta reflexiva ou por razoáveis. As duas expressões ele usa para traduzir essa expressão em relação a pros tofronimos ekim. Bom, e aí acontece no texto uma coisa que é típica da língua grega. A tradução literal dessa expressão seria em relação a ser, e aí, sábio, seja o que for. Prudente é uma tradução muito comum, sobretudo em Aristóteles. Né? Ou seja, essa construção que tem o verbo ter com o adjunto adverbial, ela é equivalente ao verbo ser com o adjetivo. Então, phronimos ekim seria equivalente, né, a frônimos, que é o adjetivo, e o verbo ser, eina. Tá? Então, sempre que nós lermos o verbo ter junto com o advérbio de modo, ele seria equivalente ao verbo ser com o adjetivo correspondente. Tá? Isso é uma característica da língua grega. Estou fazendo esse comentário porque, embora as traduções frequentemente vão fazer essa equivalência, há uma diferença no emprego dessas duas expressões. Uma diferença muito sutil que não é muito fácil de manter na tradução. O emprego do verbo ekim, que significa ter ou manter, sugere, mais do que o emprego do verbo ser, a ideia de uma disposição interna, ou seja, não algo que eu possuo, mas um modo de ser, uma disposição. Então, a tradução não está, portanto, o texto grego não está simplesmente dizendo, em relação a ser, vamos traduzir frônimos aqui, vamos supor sábio, não é a melhor tradução. Ele não está dizendo em relação a ser sábio, mas está dizendo em relação a possuir uma disposição, um modo de ser sábio. Essa construção que Platão usa aqui, ela enfatiza a ideia de que nós estamos nos referindo não a uma certa qualidade de um indivíduo, mas ao modo como ele é. A algo que o define enquanto tal. Né? Platão vai usar essa construção aqui, nessa passagem, e vai usá-la também em 22e. Em 22e, quando ele compara o saber dele com o saber dos técnicos, ele termina dizendo: respondi então a mim mesmo no oráculo, que seria mais proveitoso para mim ser como sou. Esse ser como sou é inevitável a tradução da expressão no verbo ser, mas a construção igual a essa aqui.
é o verbo eco, que significa manter, né? que sugere a ideia da permanência, de uma coisa, de algo sedimentado que permanece, e não simplesmente de algo que momentaneamente é. Quer dizer, a expressão que Platão escolheu, a construção que Platão escolheu, ela é mais enfática, ela é mais feliz no sentido de enfatizar que nós não estamos falando de um atributo qualquer de Sócrates, mas nós estamos falando de algo que Sócrates permanentemente é. E eu usei aqui algumas vezes a expressão caráter para me referir a essa ideia. É aquilo que define Sócrates como ele é, permanentemente, e não algo que ele é momentaneamente. Ora, aqui nessa passagem, portanto, quando Sócrates diz que ele constata, investigando, que aqueles que são os mais benquistos, aqueles que recebem dos homens uma opinião mais favorável, são os que parecem carecer mais em relação a isso aqui, e aqueles que parecem ser os homens mais banais, parecem ter mais em relação a isso aqui, ele está se referindo a uma certa disposição do indivíduo, a um certo... Daí a tradução conduta reflexiva acaba sendo uma tradução interessante, porque a palavra conduta sugere essa continuidade, né? Sugere um modo de ser, uma disposição do indivíduo que permanece e que não é uma característica momentânea e ocasional dele, né? Então, é uma disposição que o indivíduo contém em si. Então, os indivíduos contêm, em graus distintos, uma certa disposição própria para frônesis, para ser frônimos. Isso é importante aqui, porque Sócrates está falando não só a respeito dele mesmo, mas a respeito dos homens que ele investiga, do caráter desses indivíduos. Caráter aí no sentido não apenas moral, mas do seu modo de ser, das suas características permanentes. Não é? E essa expressão, então, tofronimos equim, que remete à ideia da frônesis, ela nos remete a uma outra passagem importante, que é uma passagem que eu já li aqui a propósito de outros assuntos, 29d, que mostra bem que o que está em jogo aqui nesse comentário não é algum tipo de conhecimento simplesmente, mas é algo sedimentado no indivíduo, que ele detém nele permanentemente. Essa passagem de 29d é a famosa passagem em que Sócrates, quando imaginando uma possível proposta dos juízes, de que ele, se ele parasse de filosofar, ele seria absolvido, mas que ele não mais filosofasse, senão seria morto, e ele vai recusar, ele vai dizer lá em 29d, varões atenienses, eu os saúdo e amo, mas obedecerei antes ao Deus que é vocês, porque ali em 29d ele já era um servidor de Apolo. Obedecerei antes ao Deus que é vocês, e enquanto eu respirar e tiver condições, receio não parar de filosofar e a vocês advertir e mostrar, falando deste jeito que estou habituado, o melhor dos homens, vocês sendo um ateniense da maior e mais reputada cidade em sabedoria e força, não sente vergonha de militar em favor do dinheiro. Estou ensinando como eu os amolei com esse verbo militar. Cuidar de, dar atenção a, preocupar-se com, né? Que é dar a ideia justamente de uma atitude durativa, de algo que é duradouro. Não sente vergonha de militar em favor do dinheiro, da fama e da honra, mas em favor da frônesis, da verdade e da alma, não militar nem se preocupar. Então, aquilo que em 29d aparecia como um cuidado da frônesis, como, portanto, uma atitude de dar atenção à frônesis e não ao corpo, à fama e à honra, dar atenção à frônesis, à verdade e à alma, é o que está, no fundo, sendo observado nessa passagem, né? Que remete, portanto, não a um conhecimento teórico, mas a uma postura
permanente do indivíduo, que em 29d expressa na terminologia do verbo cuidar. Cuidar, dar atenção a, não é um ato pontual, intelectual, mas é um procedimento continuado. E é isso que está sendo aqui referido nessa construção. Né? Manter-se froneticamente. Manter-se em relação a frônesis. Né? Vocação não seria a palavra alternativa? Vocação. Olha, não sei, porque Sócrates não está comentando a origem disso, ele não está dizendo se isso é adquirido ou se é inato. Ele está dizendo que quando ele examina os homens, aqueles que a cidade considera como os realmente mais bem dotados de saber, são os que menos exibem uma atitude favorável à frônesis, um cuidado dessas coisas da frônesis. E os que são considerados inferiores são os que mais apresentam essa postura. Mas não há um comentário sobre se isso é adquirido, se a diferença nos indivíduos é uma diferença natural, não há esse. Ele não entra nesse ponto. Agora, o que é frônesis aqui, portanto? Como entender essa palavra frônesis? A tradução do André Malta me parece boa ao usar o termo reflexivo. Por quê? Porque o que nós vimos até aqui Sócrates fazer, na sua experiência pessoal, na sua experiência individual, é um processo de reflexão. Reflexão consiste em algo que volta-se para si próprio. Uma introspecção. Né? E o que Sócrates está, então, possivelmente avaliando nos investigados por ele, é o quanto esses indivíduos que ele investiga são favoráveis, demonstram uma disposição favorável à introspecção. Né? A refutação a que Sócrates submete os seus investigados parece ser, então, uma tentativa de conduzi-los a ver com bons olhos a atitude de introspecção. O conhece-te a ti mesmo. Ora, aqueles que julgam saber o que não sabem são aqueles que mais resistem à introspecção, porque são aqueles que passam a ter uma atitude hostil em relação à refutação socrática, porque julgam saber. O reconhecimento do não saber deveria voltá-los, como foi o caso de Sócrates no início do seu trajeto, voltá-los para uma introspecção. E a expressão dizer que aqueles que parecem os inferiores, os mais banais, são os que demonstram uma disposição mais favorável para a frônese, seria dizer aqueles que a cidade julga inferiores, aqueles aos quais a cidade não confere saber, são os que revelam uma atitude mais favorável para este processo introspectivo, para este processo de reflexão. Enquanto que os que são julgados sábios são os que resistem, porque julgam deter um saber, são os que mais resistem a assumir uma disposição favorável a esta reflexão. A tradução de 29d que fez o André Malta, ele traduziu frônesis por reflexão. E traduziu aqui essa expressão por conduta reflexiva. São boas, na minha opinião, são boas traduções, porque pegam, em primeiro lugar, a ideia de que não se trata de um saber sedimentado que o indivíduo possui, mas de uma disposição dele, de um modo de ser dele, e em segundo lugar, que esse modo de ser está voltado não para um saber, para a posse de um saber, mas para um exercício de reflexão, de conhecimento, de autoconhecimento. Né? As traduções variam muito também a respeito dessas passagens, né? o que é muito natural. Traduzir frônesis não é muito fácil. É um termo de tradução complexa, porque ele pode se referir tanto a um saber, por exemplo, a tradução por sabedoria, como para uma faculdade, como por exemplo inteligência,
como também para uma atitude, para uma capacidade, como por exemplo, reflexão. Né? É um espectro de significados amplo em torno dessa palavra. Então vejam só, o Croizet, quando traduz esse trecho de 22 lá, ele fala em ser são de espírito. Não é referente, portanto, a um saber adquirido, não é um conhecimento, a posse de um conhecimento, é uma característica do indivíduo, da alma do indivíduo, em relação a ser são de espírito. Não é uma tradução ruim, não me parece que seja uma tradução ruim. Em 29e, quando ele traduz aquela passagem que eu li aqui, 29b, ele diz cuidar, militar em favor da razão, da verdade e da alma. Razão é uma palavra que pode ser usada aqui, mas é uma palavra um pouco perigosa, porque o termo razão é um termo muito carregado de significado para nós. Ele pode remeter à ideia de uma faculdade, né? Como, por exemplo, nós encontramos em filósofos modernos a razão como uma faculdade de distinção, por exemplo, da imaginação, dos sentidos, quando na verdade parece que o texto aqui remete mais a uma atividade, a um exercício, do que propriamente a uma faculdade. Né? Brisson traduz nessa passagem de 22e, né, essa expressão prostophominozek, para aquilo que é do bom senso. Bom senso também é uma tradução interessante. A capacidade de perceber que não se sabe aquilo que se imaginava saber pode ser comentada com a expressão bom senso. Portanto, aí a sabedoria relacionada a Frônesis não é uma sabedoria no sentido forte, mas é esta capacidade de ter a sensibilidade de perceber que aquele suposto saber não era um saber. E ele usa então a expressão bom senso para isso. Não me parece que seja uma tradução ruim. Em 29e, ele traduz Frônesis por pensamento. Militar em favor do pensamento da verdade da alma. E pensamento é um termo que se aproxima muito de reflexão. Porque o pensamento pode ser entendido como um exercício. Né? É uma palavra muito próxima da ideia de reflexão. Carlos Alberto Nunes traduz em 22a a expressão como de mais claro entendimento. Né? Os homens que parecem ser mais banais parecem possuidores de mais claro entendimento. O que é uma expressão razoável. Se a gente entender por entendimento algo semelhante ao bom senso. Né? Não entendimento como faculdade, novamente. Que é um emprego comum na filosofia moderna. Kant, Hegel, por exemplo, você tem lá entendimento como se referindo a uma certa faculdade. Né? Não é o caso aqui. Entendimento aqui é ligado à ideia da capacidade de compreensão. Capacidade de discernimento. Né? Discernimento é uma boa tradução também. Né? É disso que se trata aqui. De ser capaz de discernir bem as coisas de modo a constatar aquele saber como um falso saber. Né? E o Carlos Alberto Nunes, em 29e, aí ele traduz Frônesis, aí eu acho que o termo é um pouco perigoso, prudência, que é uma tradução muito comum quando se trata da ética de Aristóteles. Aristóteles tem uma noção de Frônesis muito precisa e que de umas décadas para cá se costuma traduzir por prudência. Mas não é uma boa tradução aqui nesse contexto. Militar em favor da prudência, da verdade e da alma. Os gregos tinham uma expressão específica para razão. Razão. Logos. Razão é um termo latino que traduz ratio, que traduz logos. É uma das traduções de logos. O Frônesis me parece uma conduta regulada pela razão.
no sentido daquilo que pesa, sabe? Daquilo que é barriga. Sim, você pode dizer, por isso que ele traduz aqui, o André traduz também por mais razoáveis, me parece. Essa ideia da razoabilidade, que o indivíduo reage de maneira razoável, que é um pouco de maneira pensada, ponderada, refletida. Mais do que uma característica intelectual, é uma certa postura, que a gente poderia chamar hoje de racional, mas num sentido muito leve, um sentido bem coloquial, quando você diz de um indivíduo que ele é racional, quer dizer, ele pensa bem antes de tomar uma atitude. Nesse sentido, prudente, mas prudente é uma palavra, ela não remete tanto à ideia da reflexão, da introspecção que está em jogo aqui. Porque o que Sócrates, no fundo, parece que é que os seus interlocutores, os seus examinados, voltem-se para si próprios. Aí a ideia da reflexão, a palavra reflexão acaba sendo uma boa palavra. O Trindade Santos traduz, é uma tradução que eu acho que também é válida, em 22a, pelo que tinham de sensatos. Ele usa como sensatez, que sugere a ideia da ponderação, da capacidade de pensar refletidamente. Então é um termo razoável. E em 29e ele traduz cuidar da inteligência da verdade e da alma. Inteligência é perigoso porque sugere a ideia da faculdade, Não é bem da inteligência enquanto capacidade de conhecer como uma faculdade cognitiva. É a ideia mesmo da ponderação, da reflexão, do bom senso. Nesse sentido, vejam, é quase uma qualidade moral que está em jogo aqui. Mais do que intelectual. É ser capaz de adotar uma postura razoável. Quem não for razoável vai reagir como os interlocutores de Sócrates têm reagido com ele. Hostilmente, hostilizando-o. Essa atitude hostil é marca justamente da ausência de razoabilidade. São os eurodoquimuntes, os que são bem reputados na cidade e que carecem muito em relação a uma disposição reflexiva. E mostra isso a sua reação hostil, a sua reação colerizada. O Manuel Pulquério traduz 22a, aí eu acho perigoso. Ele traduz muito mais próximos de possuir a sabedoria. Sócrates estaria dizendo que esses que são considerados mais banais na cidade estariam mais próximos de possuir a sabedoria na medida em que eles têm uma disposição mais favorável a essa introspecção. Mas a ideia aqui não é de ter uma sabedoria, de possuir uma sabedoria. Em 29de, ele traduz cuidar, militar em favor do que há em ti de racional. Para Frômese. O que há em ti de racional? O perigo aí é entender isso como uma faculdade. Não me parece que seja uma faculdade. Mas é o exercício de pensar. A postura favorável à ponderação. Favorável à reflexão. Nesse sentido, falar de uma sensatez, de um bom senso, de entendimento, é possível. Seria uma combinação de vontade ou ação e inteligência? Então é difícil precisar exatamente o que está em jogo aí. Mas o que me parece que está em jogo aí é não uma faculdade intelectual. Não só intelectual, mas envolve a vontade. Conduta também vontade. Não sei se dá para falar em vontade. Eu acho que dá para falar em disposição. Modo de ser. Que se revela na maneira como os indivíduos agem. Por exemplo, os que reagem de maneira negativa à refutação e os que reagem de maneira positiva à refutação. Os que reagem de maneira positiva revelariam uma disposição favorável, uma disposição razoável. Os que reagem de maneira negativa revelariam a ausência de uma disposição razoável. A importância desse vocabulário, dessas construções, é porque elas, se vocês lerem os diálogos então em que Sócrates vai refutar os seus interlocutores,
é importante levar em conta isso. Os interlocutores reagem de maneiras diferentes. Essas reações, às vezes são reações passionais, às vezes são reações mais intelectuais, né? E às vezes são reações mais amistosas à refutação, ou à dificuldade posta pela interrogação. Essas diferenças são diferenças não apenas intelectuais entre os interlocutores, são diferenças de condutas, de modos de vida, de visão de mundo. Né? Isso é importante para entender o alcance da refutação socrática. A refutação socrática não é uma refutação meramente teórica. Quer dizer, a intenção de Sócrates não é simplesmente refutar a tese X. A intenção dele é, ao refutar a tese X, mostrar ao indivíduo Y que defendeu a tese X, que o indivíduo Y deve proceder a uma mudança profunda na sua própria interioridade. Porque a tese X defendida pelo indivíduo Y é a própria vida do indivíduo Y expressa. Né? As respostas dos interlocutores são respostas nas quais os interlocutores se apresentam na sua própria existência. Não são meramente teses teóricas, não são meramente afirmações de cunho científico. São expressões da própria individualidade dos interlocutores. Por isso que a refutação tem um alcance que vai muito além da busca de uma verdade científica, no sentido estrito. E é por isso que o interlocutor de Sócrates passa ao diálogo. Por que o indivíduo que é refutado por Sócrates passa ao diálogo? Porque não foi apenas a tese enunciada pelo indivíduo ali que foi refutada, é a própria condição dele, junto àqueles que dão a ele uma doxa favorável, uma reputação favorável, que está em jogo ali. É a sua existência, portanto, que está sendo posta em xeque com essa reputação. Então, o processo dialogado refutativo, ele vai além de uma troca de teses intelectuais, de teses epistêmicas. Ele concerne a própria existência individual do interlocutor. Então, essa construção aí que Sócrates usa, que Platão escolhe nesse passo, ela faz referência a uma disposição interna dos examinados que nas nossas traduções vão, isso é quase que impossível de evitar, vão recorrer ao verbo ser. Então é preciso que o verbo ser seja entendido aí com toda a sua força. O indivíduo é assim. Aquilo que é atribuído a ele diz o que ele é. Diz o modo como ele é. O modo como ele existe. Então, como eu disse a vocês, essa expressão vai reaparecer em 22e. A passagem que eu vou retomar numa aula futura, mas eu vou já mencionar aqui, que é quando Sócrates terminou de investigar os técnicos e ele constata que os técnicos têm um certo saber. O bom construtor de casas tem um saber sobre construção de casas que não pode ser contestado. Só que esse saber não dá a ele o direito de falar sobre coisas que são kalá, kai, agatá, belas e boas, que é justamente aquilo que está em questão aqui. E aí então Sócrates se pergunta, o que é melhor? Ser como eles, que têm um saber, mas que ignoram a ignorância sobre o saber que importa, ou ser como eu, que não tenho o saber deles, mas tenho um saber de que não sei a respeito daquilo que importa. E ele diz assim, respondi então que seria mais proveitoso para mim ser como sou. E a construção é exatamente essa aqui. Certo? Ele não diz o verbo ser, ele diz isso aqui. O verbo é com o advérbio. É melhor para mim que eu me mantenha sendo como eu sou. Que eu permaneça sendo o que sou. É o próprio modo de ser e de existir de Sócrates que ele está aqui nessa passagem comentando. E é o modo de ser dos seus interlocutores que ele está comentando aí também nesse momento. Ora, vejam que
encerrado esse trecho de 23ab, perdão, de 22a, em que Sócrates aqui então fecha o relato sobre as experiências que ele teve como investigou os políticos, imediatamente a seguir, ele introduz uma notícia para o leitor que é fundamental. Ele diz: mas é preciso que eu exponha para vocês minha perambulação, porque o que Sócrates está fazendo é ir na cidade procurando sábios para investigá-los, que foi como enfrentar certos trabalhos só para que a adivinhação se tornasse irrefutável para mim. Agora, neste momento do relato, pela primeira vez, nós temos a introdução do reconhecimento de Sócrates de que a adivinhação, ou seja, a fala do oráculo, se tornou irrefutável para ele. Isso é fundamental. Quando Sócrates começa a sua investigação, a fala do oráculo é refutável para ele, e ele vem fazendo as investigações pontuais, cada vez investigando um suposto sábio. Começou essas investigações imaginando que isso lhe daria um meio para refutar o oráculo, e concluiu em algum momento que o oráculo se tornou para ele irrefutável. Importante, em primeiro lugar, o verbo tornar-se irrefutável, que mostra uma transformação na maneira como Sócrates julga a verdade oracular, que deixou de ser refutável para ele e tornou-se para ele irrefutável. Portanto, ele está dizendo, houve uma transformação. Não é que a verdade do oráculo era refutável de fato e tornou-se irrefutável de fato. A verdade do oráculo era refutável para mim, diz Sócrates, e tornou-se agora, para mim, irrefutável. Esse para mim é fundamental, porque mais uma vez mostra que Sócrates está o tempo todo fazendo uma espécie de relato confessional. Ele está comunicando as suas reações, as suas impressões mais subjetivas sobre o que está acontecendo. E agora ele diz, para mim, o oráculo tornou-se de refutável em irrefutável. Bom, isso é enunciado nesse trecho de 22a. Né? Vejam, essa passagem, então, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ela, se for verdade que nós devemos ler todo esse episódio como, de fato, contendo momentos que vão se substituindo até que chegamos a um desfecho, né? Este passo do relato marca o momento em que Sócrates não mais pode cogitar da refutabilidade do oráculo e reconhece a sua irrefutabilidade. Portanto, tudo o que ele diz agora, ele diz do ponto de vista de alguém que fala do oráculo como irrefutável. Ele ainda não nos explicou por que o oráculo se tornou irrefutável para ele. Nós temos já alguns elementos que vão ajudar a entender. Mas ele já está dizendo em 22e que o oráculo se tornou irrefutável para ele. Isso tem algo de uma metodologia científica? Não diria científica. Tem algo de uma... Tem uma escala de ter hipótese, ou ver se o oráculo está certo, provando. Não. Quando ele começou essa investigação, não era uma hipótese. Ele começou convicto de que o oráculo estava errado. Então queria... Não. Não é o que ele diz. Ele diz que o que o oráculo diz sobre ele
não é compatível com o que ele pensa sobre si próprio. Ele ficou muito tempo em dificuldades com isso. E finalmente ele se decidiu refutar o oráculo. Portanto, ele não está levantando uma hipótese. Alguma coisa na sua interioridade o leva a preferir o que ele pensa sobre si próprio e desafiar, evidentemente, a fala do oráculo, e por isso ele vai refutar no oráculo. Isso não é uma hipótese. E eu insisti muito no vocabulário que ele usa. Depois de ficar muito tempo em aporia, a muito custo me voltei para a investigação disso, porque justamente deixa muito claro que isso não é uma investigação impessoal. Não é uma investigação científica, teórica, no sentido puro de uma investigação teórica. É a vida de Sócrates que está sendo posta em xeque quando ele está sem saber como se compreender agora. Sócrates tem, naquele conflito entre a fala do oráculo e a verdade que ele tem de si próprio, ele está num estado de conflito. Quando ele se propõe, então, decide finalmente, depois de muito tempo, refutar o oráculo, isso não é uma hipótese científica impessoal, isto é uma necessidade existencial para ele. Então é preciso, ainda que se possa falar de uma metodologia, acho que não há problema usar esse termo, é preciso tomar cuidado para não imaginar que nós estamos aqui diante de uma pesquisa científica. Isso é um autoconhecimento, é um processo de autoconhecimento. Né? Por isso que é importante que Sócrates diga que a adivinhação se tornou irrefutável para ele. Enquanto ela não se tornar irrefutável para ele, ela será refutável. E ele continuará investigando, achando que poderá refutar o oráculo. Em algum momento, os acontecimentos que vão se acumulando, essas investigações que vão mostrando cada vez mais que os sábios não são sábios, e que ele tem um saber pequeno, que é superior, que é a consciência de sua ignorância, vão fazer com que ele se dê conta de que ele não deve, não pode refutar a fala do oráculo, porque a fala do oráculo está correta. E ele agora, nessa passagem, ele está comunicando aos juízes. Isso. É preciso que eu exponha para vocês, minha perambulação, que foi como enfrentar certos trabalhos. Veja como ele então deixa claro, quando ele faz essa... Isso aqui é uma metáfora com os trabalhos de Héracles, ou Hércules, né? Que é uma forma justamente de ilustrar como para ele aquilo foi penoso. Né? Só para que a adivinhação se tornasse irrefutável para mim. Ele está então agora dizendo que ele vai mostrar como foi que ele chegou a essa conclusão, que ele está agora enunciando, de que ele não vai mais tentar refutar o oráculo, porque o oráculo passou a aparecer a ele como irrefutável. Mas vejam, sempre o vocabulário da subjetividade se tornou irrefutável para mim. É preciso que ele se convença dessa irrefutabilidade. Se ele não se convencer, não há como preferir a verdade oracular em detrimento dessa verdade interna. Né? Professor, no começo, então, quando ele tenta o que Deus está querendo dizer, que aquilo não é uma hipótese, é um paradoxo, então, sim, ele está diante o termo usado é enigma. Né? Há um enigma ali. Por quê? Porque aquilo que o Deus diz, aquilo que ele sabe de si próprio, não bate. Ao contrário, chocam frontalmente. Então eu diria que para ele aquilo é um enigma. É o mesmo tipo de enigma, o mesmo tipo de dificuldade que caracteriza a aporia. Duas proposições que são incompatíveis entre si, ambas pretendendo ser verdadeiras. Né? Esse conflito insolúvel. Uma das duas tem que ser desqualificada. Porque uma não sobrevive com a outra. Eu não sei nada, ninguém é mais sábio do que eu. Para Sócrates, naquele momento, são duas proposições incompatíveis. Ele vai descobrir que elas não são incompatíveis, porque ele vai descobrir que não saber nada é ser justamente mais sábio dos outros.
Então a gente não pode ver a apologia, então, por esse viés da hipótese, dessa racionalidade. Eu acho que hipótese é uma palavra fraca para expressar que o que está em jogo aqui para Sócrates é a sua própria vida. Não no sentido da sua vida orgânica, biológica, mas aquilo que ele entende como ser Sócrates. Né? Então, aquela passagem que eu agora há pouco mencionei, do 22z, respondi então que era mais proveitoso para mim ser como sou. É isso que está em jogo. Quem eu sou, o que eu sou. Então, nesse sentido aqui eu acho que seria fraco imaginar que isso aqui é uma hipótese científica que está sendo testada. Mais no sentido que talvez outra pessoa achasse uma explicação religiosa para satisfazer o paradoxo, ou fazer uma escolha. Então ele vai usar o método. Então, sem dúvida, o que Platão quer que nós compreendamos sobre Sócrates aqui é que a reação que Sócrates tem diante do enigma não é a reação que a maioria dos homens teria, porque a maioria dos homens, segundo a concepção de religiosidade que eles têm, imediatamente abraçaria a verdade do oráculo. Quando Sócrates, diferentemente disso, pretende refutar o oráculo, a sua reação é uma reação peculiar. E ela é peculiar porque Sócrates, sendo como é, para ele não tem outra alternativa. Porque de tal maneira é importante para ele que a verdade seja resultado de uma investigação, que mesmo a fala do oráculo pode ser refutada nesse momento. Se você quiser chamar isso de científico, tudo bem. Eu acho que a palavra científico é um pouco perigosa. Aí eu preferiria usar racional, que também não é um termo arriscado, mas é melhor que científico. Para Sócrates, nada pode ser dito verdadeiro se não tiver como garantia uma investigação. Inclusive a fala divina. E nisso ele é diferente dos homens em geral, porque os homens em geral confeririam a fala divina sem nenhuma dúvida superioridade em relação às suas convicções interiores. Né? A questão essa também, ao meu ver, é o que era Sócrates antes do oráculo em Delfos e quando se deu esse episódio. Então, ela se liga a isso aí, né? Porque parece que dá a ideia de uma purgação. Houve um momento, que é aquele momento crucial do oráculo de Delfos, que ele resolve, né, trilhar novos caminhos. Sim. Eu estava lendo aqui na apologia do Xenofonte, ele diz que essa consulta do oráculo de Delfos, pelo Xenofonte, foi feita diante de muitas testemunhas. Quer dizer, se junta as questões filosóficas com a do Sócrates histórico, né? Então, eu tenho a impressão que o que Platão faz nesse episódio do Oráculo de Delfos está baseado certamente em acontecimentos históricos. O fato de que Xenofonte menciona a consulta ao oráculo não garante, mas sugere fortemente que de fato houve tal consulta. Não garante porque Xenofonte pode perfeitamente ter se baseado, se não em Platão, ou em algum outro discurso apologético de Sócrates. E essas garantias não são tão simples como parecem. Mas é razoável imaginar que houve tal consulta. Agora, é que dá uma ideia de uma energia, ele fez a coisa com uma energia. Houve um episódio do oráculo e a partir daí Então, no texto de Platão, parece que Platão quer justamente construir um episódio de modo que pareça que isso é a inauguração do socratismo. Pode pensar que Sócrates, antes do oráculo ideal, era um sofista no sentido pejorativo. Sim, então, essa é uma hipótese de leitura. Eu não, confesso que eu não tenho interesses em pensar, em descobrir quem foi o Sócrates histórico. Mas no caso do texto de Platão, tem claramente dois momentos temporais, um anterior à resposta do oráculo e um posterior à resposta do oráculo, e o caráter lacônico do texto sobre o que vem antes, nós não temos informações sobre o que vem antes, deixa no ar essa questão, que eu estava, antes do intervalo, comentando com o seu colega. Por que Querefonte vai ao oráculo de Delfos
perguntar se Sócrates é sábio. Porque alguma coisa Sócrates aprontou na sua vida que levou alguns indivíduos a acharem que era sábio. Portanto, há um saber anterior. É razoável imaginar que há um saber anterior. Pode ser que esse saber anterior seja justamente isso que Platão está, em alguns momentos, apresentando ao leitor na maneira como Sócrates reage. Por exemplo, pretendendo refutar o oráculo, colocando acima da fala oracular certas exigências sobre o que é verdade. Isso pode ser visto como uma atitude que torna Sócrates peculiar. Um certo saber, que não é um conteúdo, é uma postura que nós vamos chamar de filosófica no futuro. Né? O que ele faz aqui, ao dizer, mesmo sendo odiado, eu devo colocar a investigação acima de tudo, isto pode ser talvez um saber, que não é o conteúdo do saber, mas é a postura filosófica socrática. Isso talvez seja já algo que Sócrates tem, que ele exibe e que motiva um Querefonte, por exemplo, a julgar um sábio. Né? Então, essa é uma leitura possível. O Sócrates anterior à fala do oráculo, à resposta oracular, já é um indivíduo que na cidade dialoga. Talvez ele não saiba exatamente por que ele faz o que faz. E ele só descobre por que ele faz o que faz com estes acontecimentos. Ele constata que o que ele está fazendo é um serviço ao Deus. É uma possibilidade de dar sentido a esse texto aí. Né? Eu estava vendo também no Xenofonte, a pergunta, segundo Xenofonte, não era só quanto à sapiência, mas sim se era um mais livre, mais justo e mais sensato. Isso. Então, talvez não seja. O que legitima, dá mais razão a Platão em referência ao Sócrates histórico do que a Xenofonte, né? Bom, e como eu não tenho nenhuma pretensão sobre isso, para mim o que importa mesmo é entender quem é esse Sócrates da apologia. Né? Certamente ele vai além do Sócrates histórico. Para mim não há dúvida que ele é muito mais do que o Sócrates histórico. Ele é o Sócrates que Platão viu, digamos assim. Quer dizer, é aquilo que Platão viu em Sócrates e que Platão julga que deve ser preservado e que deve, portanto, ser defendido ainda. Quer dizer, a apologia de Sócrates que Platão escreve é a apologia daquele Sócrates que influenciou Platão e que já é certamente uma mistura do Sócrates histórico com aquilo que Platão julga relevante em Sócrates. Ou seja, é sempre nós chamaríamos modernamente de uma interpretação. Eu diria até de uma apropriação. É uma apropriação do Sócrates histórico, que já contém mais do que Sócrates era e que contém certamente elementos do que Sócrates foi. Né? Agora, qual deles o dele de Xenofonte é o mais próximo do Sócrates histórico? É preciso ter cuidado com Xenofonte, porque Xenofonte, na sua modéstia filosófica, na sua magreza filosófica, não é necessariamente mais próximo do Sócrates histórico. Xenofonte escreveu outras obras, como por exemplo a Ciropédia e outros trabalhos, em que ele também constrói figuras apologéticas, figuras dignas de louvor. É perfeitamente possível que o Sócrates dele também seja uma construção. Veja que o Sócrates de Xenofonte, alguns comentadores dizem, se Sócrates foi este que Xenofonte diz, ele não poderia ter sido levado a tribunal nenhum, sob acusação nenhuma. Porque ele não comete erros, ele é absolutamente impecável. O Sócrates de Xenofonte não poderia produzir o ódio nos cidadãos. Ele também é uma construção, né? Que vai numa linha diferente da de Platão e que tem um fôlego filosófico bem menor. Então é preciso cuidado com o Sócrates de Xenofonte também. No caso do episódio de Delfos, ele menciona o episódio, ele fala temperança, controle do corpo,
sabedoria, etc. E aí o Sócrates diz assim, e o oráculo tinha razão, porque de fato eu sou mais sábio, vocês sabem que ninguém é mais controlado nas coisas do corpo do que eu, mais sensato, etc, etc. Né? E é justamente o contrário do que está aqui no texto de Platão. No texto de Platão, Sócrates diz que não sabe nada. Então são duas construções que vão por caminhos diferentes. Né? Bem, na próxima semana, então, eu vou começar, antes de falar sobre os poetas, como é que Sócrates vai tratar os poetas, só para fechar, vejam que esse trechinho aqui, que eu acabei de ler, ele tem um vocabulário importante. Sócrates diz assim, é preciso que eu exponha para vocês minha perambulação. Esse verbo expor, na verdade expor é pouco, é um verbo que já apareceu, eu havia comentado com vocês, é o verbo epideixai, que significa mostrar, que poderia até ser traduzido, mas aí é uma palavra um pouco perigosa porque ela tem uma conotação científica, demonstrar. Mas é revelar. É uma palavra forte. Não é simplesmente expor, é mostrar. Né? E a frase final é fundamental, para que a adivinhação se tornasse irrefutável para mim. Eu insisto muito nessa expressão para mim. Brisson vai traduzir até, a tradução é um pouco excessiva, mas ela pega bem o espírito da coisa. Para eu me persuadir de que não podia refutar a resposta do oráculo. De fato, Sócrates precisa ser persuadido de que o oráculo é irrefutável. Se ele não for persuadido, ele continuará tentando refutá-lo. Né? Mesmo a verdade divina tem que ser persuasiva. Ou seja, tem que haver razões que levem Sócrates a aceitá-la como irrefutável. Caso contrário, ele faria como todos os outros homens que teriam aceitado desde o início, por autoridade divina, que a verdade do oráculo é a verdade e abdicariam da sua verdade interior. Né? Ou seja, Sócrates teria, ao ouvir a fala do oráculo, Sócrates é o mais sábio de todos, diante do impasse, mas eu sei que nada sei, ele teria abandonado essa afirmação e teria simplesmente, religiosamente, piedosamente, mas apenas por autoridade divina, teria mudado de opinião e teria aceito que ninguém é mais sábio do que ele. Sem saber por quê. E é isso que para Sócrates é impossível. Sem saber por que aderir a uma afirmação qualquer. Ele precisa então ser persuadido da irrefutabilidade do oráculo. Né? E isso está dito na frase, o oráculo tornou-se irrefutável para mim. Ok? Então isso também diz muito do caráter socrático, do perfil filosófico de Sócrates. Então na próxima semana eu vou falar sobre o trecho a seguir, sobre o exame dos poetas e dos artesãos. Há alguns acréscimos interessantes aí nessas duas partes quase finais do texto. Né? Deixa eu seguir aqui mais pra frente, mas tem um ponto que eu tenho pensado que é o seguinte, ao final desse oráculo, ele vai descobrir aquilo que tu falou no início, vai descobrir que ele sabe que não sabe, certo? Não, ele vai descobrir, ele já sabe que não sabe. Ele vai descobrir que isto é um saber e que este é o único saber possível para o homem e que torna então ele, e que faz com que ninguém seja mais sábio que ele. Mas é um saber meio vazio, né? Sim, é o saber do não saber. Então, mas saber, eu penso assim, em parmênios, por exemplo, Protágoras, tem expressões que sei lá, fundamentalmente, ao ser é ou ao ser não é. O fundo é muito física, aí tem lógica, aí tem dialética, o homem vive todas as coisas, aí você tem um humanismo. Agora, saber ou não saber é uma coisa negativa, vazio. Eu só enxergo, eu só vejo valor aí, pensando no sentido hegeliano, sabe? Como movimento na negação para
Não precisamos ir tão longe. Nós podemos entender que o saber do não saber seja para Sócrates, só que isso não está claro no texto. Seja um momento de consciência de ignorância que pode ser seguido por um momento posterior de descoberta de verdades. Agora, isto não é evidente nem na apologia e nem nos diálogos de refutação. Existe uma hipótese de que quando Sócrates diz, mais adiante na apologia, que a sua filosofia é uma tentativa de persuadir os homens a cuidar da reflexão, da verdade e da alma, que isso pode ser entendido como uma referência a um saber positivo, que seria possível apenas após um processo de consciência da ignorância. E seria esse momento seguinte o tronimos de quem? Não, isso... De uma virtude, por exemplo. Sim, nós podemos dizer que é preciso ter essa disposição, em primeiro lugar, para reconhecer a falsidade do saber atual. Mas ela não é o próximo momento. Não. Isso não pode ser. Seria um momento negativo de uma dialética que anuncia um momento positivo. Eu confesso que eu prefiro evitar essa terminologia. Esse saber seria... Dialética aqui, ela significa apenas diálogo. Esse saber seria das essências. Então, a forma... alguns diálogos ditos socráticos, justamente quando eles vão refutar os interlocutores, essa refutação vai se dar mediante uma questão, que é a questão o que é. Essa questão o que é, que nunca é bem respondida pelo interlocutor, seria uma questão, foi interpretada por Platão e por Aristóteles como a questão científica por excelência. E os diálogos mostram, não Sócrates respondendo à pergunta o que é X, mas apresentando aos interlocutores quais são as exigências que eles deveriam satisfazer para responder bem a pergunta o que é X, exigências essas que eles nunca conseguem satisfazer. Mas haveria pelo menos ali uma espécie de clareza sobre se houver uma resposta à pergunta o que é algo, essa resposta terá que ser obtida satisfazendo certas exigências. Platão, na sua teoria das formas, ou ideias, teria feito isso. Aristóteles, com a sua concepção de universal, teria feito isso. Mas se Sócrates pretendeu isso, aí já é outra história. Quer dizer, na apologia, por exemplo, essa parte que se encontra em diálogos posteriores, como Laques, Eutífron, Hípias Maior, não está afirmada. Você tem um diálogo como o próprio Parmênides, do Platão, que ele, aliás, o próprio Parmênides ele fala, para o pessoal que é jovem, a conclusão do diálogo é que eles estão falando do um. O um é e não é, está em movimento e repouso. Tem atributos e não tem, é aporente. Tudo pode ser aporente. É aporente. Não, é incontraditório. Quer dizer, as coisas podem ser e não ser. Então, quer dizer, isso é uma dialética. Agora, essa questão do saber, do não saber, me parece uma coisa tão vazia, sabe? E daí? A vida é assim. E o valor filosófico disso, Mas eu já começou várias vezes, acho que a intenção também dá possibilidade a isso. No primeiro passo. Então. Aí sim, o primeiro passo sim. Mas essa ideia de que se trata de um primeiro passo, ela só é sustentável quando nós comparamos, saímos da apologia e vamos a alguns desses diálogos onde nós vemos Sócrates insistentemente formular uma certa pergunta, que é a pergunta o que é. O que é, por exemplo, a coragem no Laques? O que é a piedade no Eutífron? E mostrando aos interlocutores que, para responder bem essa pergunta, é preciso tentar dar conta de certas exigências. Aí você pode dizer que há uma espécie de... Não há um saber, porque nós não temos as respostas para o que é a coragem e o que é a piedade. Mas nós temos uma
uma espécie de programa metodológico. Devemos procurar tais e tais itens para poder responder a tais perguntas. Né? Ou seja, aí nesses diálogos você vê o potencial cognitivo que tem a pergunta o que é. Né? Mas esses diálogos não estão interessados em respondê-la, eles estão interessados em mostrar ao interlocutor que o interlocutor tem vivido sua vida pautado por falso saber. Que está mais próximo do espírito da apologia. A refutação do interlocutor, como eu disse, não é a busca de uma tese científica, não é para fazer ciência. Não é para produzir conhecimento, é para revolucionar a interioridade do interlocutor. Isso está mais próximo do socratismo na apologia. O quanto essa pergunta, o que é ainda a pergunta socrática, ou já é aquela apropriação platônica, nós nunca vamos saber ao certo. Provavelmente ela já é uma eleição platônica de uma pergunta socrática que Sócrates deve ter feito frequentemente, mas que não era para ele, possivelmente, a pergunta. Era uma das perguntas que ele fazia. Né? Talvez toda essa formulação das exigências para se responder o que é alguma coisa, hoje também, por comparação, também estabeleceu um critério para responder, se é que se entender o trabalho de interpretação, responder o que você é, na verdade, para si mesmo. O que você é? Sim, então, não se pode desvincular a tese anunciada pelo interlocutor do seu modo de vida. Quando Sócrates pergunta a Laques, no diálogo Laques, o que é a coragem? Por que Laques? Porque Laques era um general. Laques se vê como um indivíduo cuja existência está toda ela relacionada à coragem. Ele é um militar. Portanto, a cidade julga que se alguém sabe o que é coragem, deve ser um general como Laques. E Laques julga que o que ele é, se perguntarem a ele o que você é, Laques, que tipo de valores tem pautado sua existência, possivelmente Laques responde, a coragem é um deles. Essa desvinculação não pode ser feita. Esse vínculo entre o conteúdo do que ele diz e o que ele é para si mesmo e para a cidade, que é essa doxa, né, é fundamental para entender a noção de refutação. Portanto, a refutação da resposta que Laques dá não é apenas a constatação de que esta não é uma boa resposta para a pergunta o que é a coragem. E vamos procurar uma nova resposta que nos responda cientificamente o que é a coragem. É a exibição de como a cidade, de maneira insensata e imprudente, confere saber a um indivíduo que não detém. E que este indivíduo, portanto, deveria procurar o que é a coragem. Procurar saber o que é a coragem. Ele não sabe o que é a coragem. Né? Desculpa, a consadoxa fosse um véu. E o trabalho de Sócrates, na verdade, ele não está demonstrando bem. Ele tem que tirar um véu que esconde. O trabalho de Sócrates é um trabalho problematizante. Sócrates está condenado ao ódio da maioria dos cidadãos. Porque a função, o que ele vê como sendo sua filosofia é expor o interlocutor à vergonha, à exibição de seu falso saber. Apesar que nesse diálogo que você está citando já não tem tanto esse tom, né? Mais um tom de aprendizado. Né? Depende do diálogo. Em alguns tem um tom de aprendizado e outros não. O Carlos tem um tom de aprendizado, o Alcibiades tem um tom de aprendizado. Porque são tipos de interlocutores diferentes. O Hípias não tem um tom de aprendizado, o Hípias é um sofista. Né? Mas assim, o que me dá a impressão é que todos eles existe uma negatividade que não deixa de ser positiva. Por exemplo, Sim. o Carnes, ele passa por Sócrates 5 definições de sabedoria, e ele refuta todas. E ao final ele falou, olha, acho que eu comecei por um caminho não muito adequado. E aí acaba o diálogo. Então, o que tem de negativo aí? É que você sai desse diálogo sabendo o que não é a sabedoria. Você não sabe o que é a sabedoria. Eu mesmo devo correr com coragem,
Então, mas o ponto aí não é o que eu saio sabendo, é o que Cá me diz, saio sabendo. O diálogo não é para nos dizer o que é a sabedoria. O diálogo é para exercitar o que acontece com o interlocutor de Sócrates. Nesse sentido, o diálogo... veja, a interpretação que você está sugerindo, que não é uma interpretação errada, mas é como se nós pudéssemos não escrever um diálogo para mostrar que aquelas 5 definições não são boas definições. Veja, eu poderia escrever um tratado sobre a sabedoria ou temperança. Poderia começar dizendo: há 5 definições possíveis de sabedoria, que são estas. Essas definições não são boas por tais e tais razões. Se Platão quisesse ter feito isso, ele não teria escrito diálogos. Se isso fosse apenas o que Platão quisesse, ele não teria feito isto da forma dialogada. Portanto, há alguma coisa a mais que o diálogo pretende, além de demonstrar que essas não são boas definições. Esse alguma coisa a mais não é teórico, no sentido de que não é apenas procurar a definição de sabedoria. É justamente mostrar o poder que a investigação, na verdade, tem quando ela é em forma de diálogo e quando ela é com determinados tipos de interlocutor. Carnes é um tipo de interlocutor, Alcibiades é um tipo semelhante a Carnes. Por outro lado, Lácteos é um outro tipo, Hípias é um outro tipo, Protágoras é um outro tipo. Você vê na relação entre os interlocutores, Sócrates e o outro interlocutor, afirmações que mostram que está em jogo mais do que simplesmente responder à pergunta o que é, por exemplo, a sabedoria. Eu digo em termos epistemológicos, o que você sai dali, você sai dali sabendo o que não é a coisa, mas não o que é. Mas não é pouco, já é muita coisa, saber o que não é. No sentido epistemológico. Sim. Já no banquete é positivo, né? Sim. Diz o que é amor define, não ele, mas... Então tem muito dessa dialética negativa. Então, ou seja, o banquete já não é um diálogo aporético, não é um diálogo considerado como da fase socrática, que está exercitando a interrogação socrática. Né? Agora, mesmo assim, é preciso cuidado. Há alguns comentadores lá de hoje que acham que nenhum diálogo de Platão deve ser lido como se contivesse um sistema. Como se contivesse um sistema? Alguns acham que você não deve imaginar que a intenção de Platão ao escrever diálogos, não agora os diálogos aporéticos, mas diálogos como República, Fédon, Banquete, Fédro, Timeu, tenha sido de fato afirmar verdades absolutas. Como a teoria das ideias, a criação do universo. Sim. Então, tudo isso, para alguns, também deve ser relativizado. Em primeiro lugar, quando nós imaginamos que esses diálogos contêm uma doutrina platônica, nós imaginamos também que tudo que Sócrates diz nos diálogos é a opinião de Platão. Que Platão está usando Sócrates para expressar a opinião de Sócrates. O que também é muito perigoso, porque há momentos de diálogos em que Sócrates argumenta de maneira fraca, inconsistente. Há frases, afirmações colocadas na boca de interlocutores de Sócrates em alguns diálogos, que aparecem na boca de Sócrates em outros diálogos. Coisa um pouco mais complicada. Né? Tudo isso tem a ver com a pergunta: por que Platão escreve diálogos? Por que ele escolhe escrever diálogos? Diálogo é apenas uma forma literária que ele escolheu porque ele gostava? Ou é porque, na verdade, a intenção dele é muito mais exercitar um modo de investigação do que propriamente estabelecer verdades absolutas? Isso tem sido cada vez mais posto em questão. O estatuto dogmático dos diálogos de Platão, ou seja, os diálogos de Platão, pelo menos os diálogos de maturidade, contêm um conjunto de dogmas, de teses platônicas. Né?
também é algo digno de análise. Né? Claramente é dele, né? Sócrates. Sim, aí certamente esses diálogos já tem uma outra intenção que não é equivalente a essa que tem diálogos apoéticos. Né? Bom, na próxima semana então retomamos. Infelizmente, eu não vou poder apresentar essa